Saudações, pessoal. Nós vamos aproveitar o exemplo anterior para poder explicar o conceito de estrutura condicional composta. A estrutura condicional composta é aquela que avalia uma condição e onde a gente pode prever o que o algoritmo vai fazer caso a condição seja verdadeira e também caso a condição seja falsa, correto? Então dá dois caminhos para o algoritmo, assim que ele analisar a condição, dependendo do resultado, ele segue por um ou por outro desses caminhos, correto? Então nós vamos pegar o exemplo da última aula aqui, vou apenas salvá-lo como a escada com validação 02, e vamos fazer a alteração aqui, implementando a estrutura condicional composta. Veja bem, aqui está a condição que vai ser analisada após a leitura do número. Se essa condição for verdadeira, o algoritmo procura pela sentença então e executa os comandos colocados imediatamente após, até encontrar o final da estrutura. Está aqui na palavra fim-se. Nesse caso, se a condição for falsa, o algoritmo não faz nada. Ele simplesmente ignora toda essa parte da estrutura e vai para o comando seguinte. Como não há comando seguinte, ele vai interromper a sua execução. Nós vamos implementar aqui, então, um caminho para o algoritmo. Caso essa condição seja falsa, ou seja, caso o número digitado não seja maior nem igual a zero, vai ser exibida uma mensagem do tipo: não é possível calcular a raiz quadrada de número negativo. Como faremos isso? A estrutura condicional ela tem uma sentença chamada se não, onde descrevemos os comandos que devem ser executados caso a análise da condição seja falsa. Vamos colocar aqui então a escrita de uma mensagem do tipo: não é possível calcular a raiz deste número. Vamos fechar. Perfeito? Vamos salvar aqui. Então repare que agora o algoritmo está direcionado para duas rotinas diferentes. Essa primeira rotina, cálculo e impressão da raiz, só será executada pela sentença então, que por sua vez vem após a análise da condição ser verdadeira, certo? Então o algoritmo executa a leitura do número, chega aqui, ele analisa a condição. Caso seja verdadeira, ele procura pela sentença então e executa os comandos que estão associados a ela, ok? Quando você terminar de descrever tudo que deve ser feito para essa primeira possibilidade, você pode abrir a sentença se não. Nesse caso, estará especificando o comando, os comandos que devem ser executados caso a condição seja falsa. Perfeito? Então o algoritmo vem, lê o valor, guardou na variável aqui, testou a condição verdadeira, procura pelo então e faz isso. Você pode especificar quantos comandos forem necessários. Se a condição for falsa, ele pula para o se não e aí executa os comandos associados a essa sentença. Vamos ver a execução? Vamos testar com o número 14, número positivo. A condição vai ser verdadeira, então ele vai calcular e mostrar a raiz. Perfeito? Agora, se digitarmos um valor negativo, por exemplo, menos 4, a análise da condição vai ser falsa, o algoritmo vai procurar pelo senão e vai executar os comandos que a gente escreveu ali. Portanto, agora ele exibe a mensagem e não mais interrompe a execução antes da hora. Ok? É isso. Valeu e até o próximo vídeo.